Olá, amigos entusiastas do espaço. Aqui é o Brás com vocês novamente. A seguir acompanhem o tema abordado pelo professor Rui Botelho e o Duda Falcão, durante a edição 160 de 20 de março de 2025 da nossa coluna Espaço Semanal. E por gentileza, não esqueçam de dar o seu like, clicar no sininho e de se inscrever no canal. Muito obrigado. Um artigo, Duda, publicado no dia 18, também conhecido como anteontem, né? Em que eu me surpreendi com a publicação da Agência Espacial Brasileira em suas redes sociais, né? E eu escrevi esse artigo a toque de caixa, Duda. Engraçado, gente, que o professor Rui Botelho continua se surpreendendo com essa piada espacial. Não, Duda, mas assim, Duda, não tem como não se surpreender, porque tem um ditado que diz que burro é quem aprende com seus próprios erros. E realmente a EB não aprende com seus próprios erros. Mas ela não quer aprender, porque eles não estão lá para aprender nada. É impressionante. Então, assim, Duda, eu escrevi esse artigo a toque de caixa. Peço desculpas aos leitores do Brasil Space, que realmente foi escrito a toque de caixa. Esses dias aqui, eu estou envolvido na edição do livro do Brasil Space, nas correções do livro, né? A gente já passou pelo processo, já recebemos a primeira da Evolutiva com um monte de coisa para ajustar. Então, assim, eu estou indo dormir tarde, eu tô sono quebrado, às vezes eu acordo de madrugada. Hoje eu acordei o Duda, acho que foi 4 da manhã, eu acordei porque eu fiquei preocupado com o negócio, liguei para ele, o Duda acordou com a voz de sono, acho que não me xingou por pouco, certo? Mas essa parte você corta, viu, Duda? Quem lhe disse que eu não me xinguei? No pensamento, né? Não verbalizou. Mas bem, gente, então, esse artigo eu escrevi a toque de caixa. Num momento ali, eu nem lembro o horário que eu publiquei, certo? E ele saiu com algumas coisas de erros de formatação, não saiu com erros de grafia, nem de ortografia, mas saiu fora do formato do Brasil Space. Então, por exemplo, eu não coloquei lá o Olá Entusiastas do Brasil Space, Olá Leitor. Lá no final, eu não botei lá o que a gente costuma colocar lá no final, Brasília Space, aí, ó, ainda está sem espaço aqui, ó. Tem que ter uma linha, tem um padrão que a gente tem, eu vou corrigir. Então, assim, Brasília Space 15 anos, espaço 15. Isso aqui não estava, eu publiquei a parte bruta do que eu percebi desta publicação da EB. E, pessoal, primeiro eu vou inverter aqui a ordem, eu quero mostrar essa publicação para vocês. Eu vou ver se eu consigo dar um zoom mais aqui, para que a gente possa ler com mais precisão. Então, essa publicação aconteceu no dia 18 ou 17, eu não me lembro bem, de manhã, e eu peguei essa notícia, essa publicação, e vamos ler aqui juntos. Os principais desafios da indústria de lançadores incluem reduzir custos de fabricação, desenvolver veículos reutilizáveis, tornar os lançamentos mais sustentáveis. Até aí, tudo bem. Aí vem, né, fala de empresas como a SpaceX e a Blue Origin, lideram a inovação, mas o Brasil também está avançando com projetos como. Aí eu me assustei. Eu disse, fala de reduzir custos de fabricação, fala em desenvolver veículos reutilizáveis, fala em tornar os lançamentos mais sustentáveis, e falou de SpaceX e Blue Origin. O que é que o Brasil está desenvolvendo que tem a ver com isso? Até então, que eu saiba nada. E aí, fui ler o resto. VLN AKR, transporte de nanosatélite com capacidade de lançar 5 kg de carga útil em órbita circular equatorial. Sim, pelo menos 5 quilos. De 450 quilômetros, partindo do território brasileiro. Não tem nada a ver com o que se escreveu lá em cima. Não é reutilizável, não reduz custos, porque quanto menor a capacidade de carga, quando você faz a relação custo de produção, do lançamento, etc. e tal, custo total da operação, fora o custo
o custo do desenvolvimento. Eu estou falando só da operação. Quanto menor a capacidade do veículo, normalmente o custo por quilo é maior. Economia de escala. Você se transportar coisas no seu carro, você vai ter que fazer várias viagens, quando um caminhão faz uma viagem só. Quando um trem, né, faz várias viagens, que equivale a vários caminhões transportando algo. Economia de escala, né? Então, você tem um transporte com maior capacidade quando você, por mais que uma operação de um trem seja muito mais cara do que a operação de um caminhão individual, mas quando você leva essa quantidade de carga naquele mesmo transporte, naquele mesmo trecho, o custo por unidade de massa, de peso, é menor. Então, não é reduzir custos de fabricação ou de desenvolvimento, ou sustentável, certo? Desenvolver reutilizável. Não é reutilizável. Até então não é. Tá? Dizem que a ideia seria colocar 2 paraquedas nos 2 estágios. Pelo menos o que eu lembro do projeto da família Montenegro, o Oswaldo tinha essa ideia, mas com 5 quilos de carga útil em órbita equatorial, o que significa dizer que esse veículo, pelo que a EB está colocando, jamais fará um lançamento polar, porque vai lançar 1 quilo em polar, só se for para demonstrar capacidade tecnológica, porque em termos operacionais comerciais não vale, não se justifica, tá? Mas eu acredito que o VLN AKE vai ter capacidade maior do que isso. Estão botando pelo menos aqui. Tem que ter, Rui. Tem que ter, se quiser se tornar comerciável. Pelo menos aqui, certo? 5 quilos, que é o que está no edital que eles mesmos fizeram. Então, sim. Vamos lá. MLBR, equipado com 3 propulsores sólidos, com cerca de 12 metros, 1 metro de diâmetro. Essas informações eles não trazem do VLN AKE, porque ainda não tem isso fechado, certo? 12 toneladas de massa, decolar sendo capaz de transportar até 40 quilos para a órbita terrestre a uma altitude de 450 km, mas não fala se é equatorial, né? Omitiu. E aí, esses 2 primeiros aqui, ainda que não falem, não estejam concebidos para serem reutilizáveis ou serem sustentáveis, nem reduzir custos de fabricação ainda, mas pelo menos são iniciativas conduzidas por empresas privadas, como a Blue Origin e a SpaceX, guardadas as devidas proporções. Ok, mas aí vem a EB e mete no meio dessa confusão o VLM-1, que é um projeto da década de 2000. Esse projeto, quando foi idealizado o VLM, que já se sabia, né, eu imaginava que talvez o VLS não fosse a melhor solução, que existia uma tendência de veículos menores, microlançadores. Esse projeto tem, desde a sua concepção, uns 20 anos. Mas vamos dizer assim, de um projeto que começou a ser tocado, feitas as especificações realmente, vamos dizer, da ideação, tem uns 20 anos. De projeto, deve ter já uns 15. Este veículo está defasado tecnologicamente, é um projeto governamental e não trata de nenhum desses assuntos que estão aqui em cima. Não tem a ver com redução de custo de fabricação, não é reutilizável, não é sustentável e não é de empresa privada. Vejam que loucura essa publicação. E aí continua com a frase assim, que não diz nada. O futuro é promissor. Futuro para quem? Para o mundo, sim. Para o Brasil com VLM, é uma grande incógnita. Para o MLBR, estamos vendo sinais muito positivos na condução do projeto. O VLN AKE nos preocupa por estar atrasado em relação ao primeiro, sendo que os 2 foram selecionados, receberam recursos mais ou menos da mesma época, e fora
o que a gente vai falar sobre a CAER, a condição, a situação que a CAER está vivendo nesse momento, que é motivo para outro tópico aqui que a gente vai falar mais tarde. Então, gente, eu li isso aqui e eu pensei assim, meu Deus, o que eu perdi meu tempo de sono, de trabalho, de estar fazendo a revisão do livro do Brasil Space para ler isso aqui. E aí eu escrevi essa publicação com o título Um balaio de foguetes, a EB e a comunicação confusa sobre lançadores. Quando a gente diz que uma coisa é mistura, aqui na Bahia pelo menos tem esse dito popular, quando você pega e mistura um monte de coisa que não tem nada a ver uma com a outra, a gente diz que é um balaio de gato. Não é isso, Duda? Rapaz, isso aqui é um maior balaio de gato. É uma confusão, um arerê que ninguém sabe por que se juntou aquilo tudo num lugar... Samba do crioulo doido. Também, mas aí não vamos falar isso não, Duda, porque agora tem questões aí que eu prefiro não entrar, mas vamos falar até o momento em que os ambientalistas, ou Luiz Amel, que defende os animais, não vem interpelar o Brasil Space porque falar balaio de gato pode ser ofensivo aos gatos, vamos falar um balaio de gato mesmo. Então, gente, é um balaio de foguetes. Pegou SpaceX, misturou com Blue Origin, foguete reutilizável, redução de custo no desenvolvimento da produção e sustentável, meteu VLN-AKE, meteu MLBR, meteu VLM-1 e a cereja do bolo falou sobre isso tudo, VLN. Cadê o VLN-AKE nessa foto aqui? Nessa imagem? Quando você publica algo por escrito, eu não sou da área de comunicação, me tornei jornalista por uma necessidade aqui do Brasil Space, porque os órgãos governamentais não aceitam a gente se credenciar para fazer cobertura de eventos oficiais se você não é jornalista. O Brasil Space tem 15 anos, todo mundo no Brasil e fora do Brasil sabe o que é o Brasil Space. Quem é esse careca feio aí de baixo e essa figura charmosa, vistosa que está aqui na parte de cima. Todo mundo sabe. Então, eu não sou da área de comunicação, mas o que eu sei é a comunicação textual tem que estar casada com a comunicação visual. Aí faz aquele balaio de gato todo, mete um monte de foguete de sondagem, até FTB está aqui no meio. Foguete de treinamento básico. Aí bota VLS e o VLM. Sendo que ele falou de VLN-AKE, falou de MLBR e não botou uma foto deles aqui. Rapaz, é um absurdo uma comunicação como esta. E, baseado nisso, né, escrevi essa publicação. Isso aqui foi gerado por IA, é um balaio de foguetes, né? Que essa publicação é um balaio de foguetes, é tudo misturado, certo? Então, essa abordagem é marcada por falta de foco, falta de conexão entre a informação textual e visual, e nos faz perguntar para que se gastou tempo em produzir algo tão inútil. E eu, para que gastei meu tempo fazendo a leitura, não sei para gastar mais tempo ainda para escrever isso aqui. E aí, pessoal, aqui embaixo eu continuo e faço aqui os pontos aqui na falta de foco e de clareza. A publicação mistura projetos de diferentes naturezas. VLN-AKE, MLBR e VLM-1, sem uma linha clara de argumentação. Enquanto os dois primeiros são projetos financiados pelo FNDCT e conduzidos por empresas privadas, o VLM-1 é um projeto governamental, como eu já falei, e com o motor S50 desenvolvido pela Virbais em recuperação judicial, em parceria com a Alemanha, DLR, está parado depois de 20 anos de projeto e sem previsão de conclusão. E a mensagem lá, o futuro é promissor? E você bota tudo isso junto? Essa mistura de iniciativa privada e projeto público, sem uma análise comparativa ou contextualização, gera confusão e suscita desinformação
para o leitor menos avisado que não acompanha o Brasil in Space, que está lá assim, ó, de boca aberta olhando para o céu. Ah, que bonita é bem, né? Como a gente diz na Bahia, né? Quando o cara tá de bobeira, tá de boca aberta, balançando a latinha de bobeira na rua. Se for no carnaval, o que é que acontece? Cai logo no chão. Beija o chão logo. Então, o que acontece? Como se esses projetos estivessem para e passo. E não estão. Segunda questão, a ausência de inovação. Um dos maiores desafios da indústria de lançadores atualmente é a reutilização de veículos. Algo que empresas como a SpaceX e Blue Origin já dominam. No entanto, nenhum dos projetos brasileiros mencionados, que são inovadores para o Brasil, inovação não quer dizer ineditismo. Deixo bem claro aqui. Inovação não significa ineditismo. Você pode pegar algo que alguém já fez e fazer de uma outra maneira, né? Até um processo novo de produção, se você melhora esse processo, otimiza, você está aplicando inovação. Então, deixar bem claro, para não ficar aqui parecendo que eu estou menosprezando os projetos. Não é. São inovadores para o Brasil. Por quê? É a primeira vez que empresas privadas estão conduzindo um projeto de natureza de veículos lançadores. Isso é inovador. Ponto. Mas esses projetos não abordam essas tendências. Muito menos o VLM, que é um projeto de 20 anos. A publicação ignora essa lacuna, dando a impressão de que o Brasil e estes projetos estão alinhados com as inovações globais, quando, na realidade, ainda estejam defasados nesse aspecto crucial. Nós estamos defasados em relação ao mundo. Mas a notícia, do jeito que foi construída, fica parecendo que o que está sendo feito no Brasil está andando igual que o que eles colocaram no início do texto. E o desavisado, o contribuinte boca aberta, aquele que não acompanha o Brasil in Space, vai ver isso. Pô, o Brasil está construindo um VLM que vai ser melhor do que o da SpaceX. É isso que a pessoa vai entender. Ou é isso que a EB quer que as pessoas... Eu ainda tenho uma presunção de inocência. Talvez isso seja... Não tenha. Mas eu ainda, Duda, tenho que aplicar, e talvez isso seja somente incompetência. Não creio. Entendeu? Mas eu tenho que aplicar, Duda, porque eu não estava no processo, eu não sei como foi. Então, ou foi incompetência ou má fé. Ou as duas coisas, não sei. Incompetência dirigida. Ou incompetência dirigida. Para passar uma informação fantasiosa para um povo que eles sabem que é ignorante. E que, a depender de quem leia e que não tenha conhecimento, vai achar exatamente isso que eu falei. O que é a maioria das pessoas no Brasil. A grande maioria. Exatamente. Falta de visão estratégica. É incompetência dirigida. Falta de visão estratégica. São safados, são vagabundos. Falta de visão estratégica. Sabem perfeitamente o que estão fazendo. Vamos lá, Duda? Falta de visão estratégica. A publicação não menciona como os projetos apresentados se inserem em uma estratégia nacional para o setor espacial. Larga lá. Pega a notícia e fala, mas não diz. Qual é a visão estratégica para o Brasil? Qual é o plano do Brasil para competir globalmente com esses veículos? Como esses projetos contribuirão para a soberania tecnológica e a economia do país? Essas perguntas ficam sem resposta quando você lê ali, deixando a impressão de que os projetos são iniciativas isoladas e sem uma visão de longo prazo, como na verdade são. Foi a pergunta que eu fiz para o brigadeiro, comandante, diretor do DCTA, quando eu estava na EB, e ele apresentou o VLM. A pergunta que Rui Botelho fez a ele, e que um outro, na época era coronel, não era brigadeiro, depois foi brigadeiro e assumiu a direção do IAE, acho que era ajudante de ordem, era cordinha do brigadeiro, não vou dar nomes aqui, se zangou, me respondeu todo retadinho. Eu fiz a pergunta para o brigadeiro do DCTA, quando ele apresentou o VLM, eu disse, qual é o custo por lançamento do VLM? Rapaz, como é que ele vai se inserir? Porque estavam vendendo como vendem, dizendo que o VLM vai colocar o Brasil
como a Lada com VLM vai colocar o Brasil no mercado de lançamento. Não vai. O VLM é importante? É porque ele, mesmo sendo caro, antiquado, ele vai dar soberania à Força Aérea Brasileira a colocar o que ela quiser no espaço, independente de ninguém. Exatamente. Até nominalmente os 150 quilos que dizem que ele bota em órbita equatorial. E essa foi a pergunta que eu fiz para o brigadeiro, que ficou retado da vida, e o coronel, que depois se tornou brigadeiro, que estava com ele, me respondeu toda, porque você não entende, porque não é. Eu entendo, basta dizer, ó, não é para ser comercial, mas é estratégico. Ponto. Está respondido. E esta matéria não traz essa visão estratégica e essa abordagem sobre nenhum dos 3 projetos. E a imagem descontextualizada, como eu falei, colocados os veículos de sondagem lá, tudo misturado, misturou alhos com bugalhos, certo? Que na imagem não tem nada a ver com o que foi do texto falado acima. A única coisa que tem a ver é a imagem do VLM, o resto, até FTB está ali misturado. Que são foguetes suborbitais, todos aqueles sem ser o VLM, todos da esquerda da imagem, são veículos suborbitais. E estava se falando de lançamento, veículos lançadores. Que porcaria de comunicação é essa? Mais uma vez, não passa, um texto desse não passa pelo crivo de alguém da área técnica. Sai publicando. Eu acho que contrataram alguma empresa de comunicação, e essa empresa deve ser paga, tem que fazer tantas publicações por dia, por semana, e aí os caras publicam qualquer coisa e ninguém olha nada. O que é irresponsável. É isso que eu falo. Se nesse aspecto a EB faz isso, que é se comunicar, imagine a incompetência do resto do que tem que fazer. Gente, eu estive lá dentro. O que vocês enxergam daqui de fora não é nada comparado com o que é lá dentro. Frase de efeito vazia, que eu já falei aqui. Aí depois de apresentar esse balaio de gatos todo, bota assim, o futuro é promissor. E largou. E foi embora. Então é lamentável ver isso aqui, certo? E eu ainda me impressiono e me causa indignação. E eu agradeço a Deus porque ainda me causa indignação. Eu ainda não estou em estado de torpor, que as coisas não me sensibilizam mais, graças a Deus. Eu ainda consigo me indignar, eu ainda consigo questionar e ainda arrumo tempo na minha vida, na nossa vida, que é tão corrida, para escrever algo sobre isso aqui. Mas tem que se escrever. Porque, Duda, no momento em que eu pensei em não fazer nada, porque eu disse, eu vou estar gastando meu tempo para falar dessa porcaria, mas eu pensei assim, não, a gente tem uma obrigação social no Brasil Space de trazer as coisas à sua verdadeira grandeza e trazer a informação correta para as pessoas. Se a pessoa não lê o Brasil Space ou não assiste o Brasil Space, eu sinto muito, certo? Sinto muito por vocês, porque são bombardeados. É lógico que a comunicação governamental de uma agência de comunicação, de um governo, é muito maior o alcance do que a gente aqui no Brasil Space. Mas eu estou escrevendo isso aqui, Duda, não é por nada, não. É para alertar aqueles que estão buscando informação e não se contentam com coisas tão mal elaboradas como isso aqui, certo? Que não comem esse H nessa essas falácias aí, sejam elas por incompetência dirigida ou somente por má fé realmente direcionada, certo? Eu não sei o que é, mas para mim não me interessa, o que interessa é o que está aí. E
ainda assim, eu reuni forças para poder escrever algo sobre isso. Tá? Então, tá aí, pessoal, publicado. É este nível que a gente tem de órgão de gestão central do Programa Espacial Brasileiro. E é baseado, isto aqui, é a ponta do iceberg que faz você entender por que o Programa Espacial Brasileiro está no estado que ele se encontra. E o Duda, eu encerro aqui porque eu já vou puxar a próxima notícia para você fazer o próximo corte que tem a ver com isso aqui, certo? O que eu quero falar sobre atividades espaciais no Brasil. Não esqueça de dar o joinha e de se inscrever no canal para ajudar o Brasil in Space, ok? A gente poder fazer vídeos, está sempre inovando como a gente está fazendo aqui. Valeu!